saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Ministério de Louvor vai cantar mais um louvor. Abra a tua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. A palavra de Deus vai dizer assim nessa manhã, no livro de Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos por essa manhã. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor já fez, pela EBD, meu Deus e meu Pai, pela forma que o Senhor tem falado conosco. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar aqui nessa manhã. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, Pai querido, Pai amado. Abençoe as nossas vidas, renova a nossa mente, Pai querido, Pai amado, sonde os nossos corações, nos abençoe, Pai querido, Pai amado, nesse momento, e nos dê vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podem se assentar. Aleluia. O Senhor vai falar nessa manhã, aleluia, a respeito do vaso, a respeito do olheiro, a respeito do povo de Deus. E o interessante dessa palavra, que vai começar dizendo a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o interessante é que quando o Senhor fala com Jeremias, para que Jeremias se levante e desça à casa do olheiro, que ele quer falar com Jeremias, nós entendemos que Jeremias, ele obedece, e chegando lá naquele ambiente, Jeremias, ele podia prestar atenção em todo aquele ambiente, porque eu acredito que por ser um fato de lugar aonde era um lugar aonde se fazia artesanato, ele podia olhar para tudo que tinha ali exposto naquele lugar. Mas o que chama a atenção a Jeremias é o que o olheiro estava fazendo, trabalhando naquele barro. Porque muitas das vezes, irmão, nós precisamos entender, nós somos o barro na mão do olheiro. E quando o Senhor estava ministrando a respeito dessa palavra, quantas das vezes o Senhor quer falar conosco, o Senhor nos leva no nosso particular, e muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não prestamos atenção naquilo que é de devido. Nós vamos prestar atenção em outras situações. Muitas das vezes na adversidade, na espera, na promessa de Deus, e nós não percebemos aquilo e não ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco, porque nos distraímos. E eu fiquei pensando, Jeremias naquele lugar, vendo aquele ambiente. Eu acredito que tinha vários itens ali naquele lugar, vários objetos ali que podia chamar a atenção. Porque a gente sabe que esses artesãos que fazem esses tipos de obra, eles fazem todos os tipos de obra. E tem algumas obras, tem algumas artes que chamam muita atenção. A gente sabe que as pessoas que trabalham com arte, igual o presbítero André, tem pessoas que conhecem. Às vezes a gente olha para um quadro assim, a gente não entende, a gente fala: meu Deus, que coisa horrível, quem é que vai comprar isso? Mas tem sempre alguém que gosta. Tem sempre alguém que gosta daquela arte, tem sempre alguém que gosta, que compra, às vezes paga uma fortuna por aquilo para levar para sua casa.
para poder estar observando aquilo. Ou então a gente sabe que tem pessoas que vai armazenar muitos quadros, muitas obras de arte caríssima, que vale muito dinheiro. Então, assim, é um tesouro que eles têm dentro das suas casas, quem tem o costume de comprar artes. E aí, Jeremias, quando ele chega nesse ambiente, o que ele observa é aquele homem trabalhando naquele barro. É aquele homem usando as suas mãos para que pudesse formar algo lindo, mas formar de uma maneira que aquele artesão que estava ali já tinha imaginado que faria. Deus já sabe, Deus nos escolheu e Ele já sabe da maneira que Ele vai trabalhar em nós para que possamos ser vaso de honra e não vaso de desonra, para que possamos ser vaso segundo a vontade e o coração dEle. E aí ele começa a palestrar com Jeremias, mostrando para Jeremias, e Jeremias atento àquilo que estava acontecendo naquele lugar, da forma que o artesão, porque a gente vê que quando essas pessoas estão trabalhando, a concentração deles, porque eles já têm na mente deles aquilo que eles querem criar. Então, na maioria das vezes, a gente percebe a atenção daquela pessoa que está ali trabalhando, que está ali preparando aquela obra, porque quer fazer algo, uma obra-prima, quer fazer uma obra de melhor, quer fazer uma obra que possa impactar aqueles que vão ver. Como muitas das vezes, quem entende de arte, para quem não entende, vai achar que é feio. Não vai entender o que o artista quer expressar. Mas para quem não entende, acha que aquilo é feio. Quem entende, compra, leva para casa como acervo, como um patrimônio. Agora, quem não entende, às vezes tem coisas... Eu lembro que quando eu ia a alguns lugares com umas amigas minhas, e eu falava, gente, isso aqui eu não quero nem de graça. Nem se me desse, eu não quero isso. Mas porque eu não gosto, porque também eu não entendo o que estava dizendo aquilo, então para mim, nem de graça. Mas tem pessoas não, que entendem daquilo, entende o que o artista quer passar e vai comprar, vai pagar o valor que for para ter aquilo para si, para ter aquilo dentro da sua casa. E Jeremias, ele chega nesse ambiente e ele presta atenção. E ali dentro desse ambiente, o Senhor começa a falar com ele. Dentro daquele movimento que estava acontecendo naquele ambiente. E o Senhor mostra um momento que o vaso está pronto e ele se desfaz de novo. Porque ele podia estar pronto para Jeremias, ele podia estar pronto para mim. Eu posso estar num ambiente desse e achar assim, nossa, está ficando lindo. Mas o artesão que estava ali, ele viu que não estava com perfeição. Aí ele desfaz. Ele desfaz todo aquele vaso. Ele amassa todo aquele barro e começa a construir um vaso novo. Assim somos nós, irmãos. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra, quantas das vezes, quando o Senhor entender que nós não estamos segundo a vontade e o querer dele, é dessa maneira que ele vai fazer em nós. E muitas das vezes, na maioria das vezes, é dentro das adversidades. É dentro da luta. É dentro das circunstâncias que se apresentarão. Que muitas das vezes nós nem entendemos, mas foi falado aqui na escola dominical da soberania de Deus. Por ele ser soberano, por ele saber que somos vasos e ele é o olheiro, que nós estamos na mão dele, como criatura na mão do Criador. E quantas das vezes não se apresentarão algumas situações para que o Senhor nos refaça de novo. Porque a gente precisa entender que não estaremos prontos nunca. A gente só vai entender e compreender quando Jesus vier buscar a sua igreja. Fora disso, nós entendemos que de tempo em tempo nós temos que estar fazendo uma reflexão. Porque tem mudanças que Deus quer fazer em nós. Mas para que essa mudança aconteça, nós não podemos nos distrair. Nós precisamos fazer como Jeremias. Ele desceu e chegando lá naquele ambiente, o que chamou a atenção de Jeremias? O que o artesão estava fazendo. E ali,
o Senhor vai ministrando ao coração de Jeremias e mostrando para ele a obra dele, a obra-prima. E o Senhor quer extrair de nós o nosso melhor, porque a nossa natureza humana, pecaminosa, a gente sabe que ela se apresenta com tudo aquilo que é de ruim, com tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, com tudo aquilo que muitas das vezes traz dor para a nossa vida, traz sofrimento para a nossa vida, mas a nossa carne gosta desse sofrimento. E aí entra o Espírito, que vai mortificando a nossa carne e vai nos ensinando a viver segundo a vontade e o querer desse Senhor. E quantas das vezes nós não nos pegamos na situação que estamos vivendo, sendo amassado por Deus? Tem momentos que nós sentimos que nós estamos numa prensa. Porque a prensa é para extrair o quê? O melhor azeite. No Getsemane. Lugar de prensa. E quantas das vezes nós não nos sentimos assim, amassados por Deus, prensado por Deus, peneirado por Deus, porque Deus sabe que Ele pode tirar de cada um de nós aquilo que é de melhor. Porque todo ser humano tem um lado bom. Eu não acredito que um ser humano possa ser um ser humano que não tenha nada, que não tenha uma qualidade. Claro, o sugestionamento do mundo diz que nós não temos nada de melhor, que nós não temos nada de bom. E nem por isso Deus deixou de nos chamar e de nos escolher. Então Ele sabe que muitas das vezes, essa prensa, muitas das vezes, o vaso sendo desfeito, o barro sendo amassado, e graças a Deus, que é o barro, que nós somos barro, estão sendo amassados pelo olheiro. Porque tem pessoas sendo amassadas pelo diabo, escravizadas pelo diabo, pelo inimigo da nossa alma. Mas nós não, nós sentimos, muitas das vezes, como barro na mão do olheiro, o Senhor amassando. E a gente sabe que o barro, porque você pega uma terra, qualquer terra, se você começa a mexer, você vai ver dentro dessa terra muitas impurezas, muitas pedras, muitos galhos, que quando você está preparando, você vai tirando aquilo que não presta. Porque a gente sabe que dentro do barro tem muitas impurezas que precisam ser tiradas. E assim é na nossa vida. As impurezas precisam ser tiradas. Aquilo que não glorifica a Deus precisa ser arrancado de nós. Aquilo que não edifica mais a nossa vida e não vai edificar a vida do outro. Muitas das vezes nós somos inconstantes. Tem hora que a gente está muito bem, tem hora que a gente está muito feliz, tem hora que a gente está muito alegre, mas tem hora também que a gente não quer nem ouvir a nossa voz. Mas aí a gente também não sabe separar isso, porque a gente não quer ouvir a nossa voz, mas a gente também não quer ouvir a voz do outro, que não tem nada a ver com isso. Então tem momentos que Deus precisa nos levar e a gente chegar lá e entender o que Deus quer falar no individual com cada um de nós, porque Ele leva Jeremias para mostrar para Jeremias o que Ele iria fazer com o povo de Israel, com a casa de Israel, porque é um povo que rebelde, um povo que vivia dando trabalho, um povo que vivia murmurando, um povo que uma hora estava muito bem, uma hora estava exercendo a fé e outra hora estava murmurando e outra hora estava numa infelicidade, não tinha uma constância, vivia muitas das vezes oscilando na fé. E aí o Senhor leva Jeremias, eu acredito até para mostrar para Jeremias, porque Jeremias como profeta, a gente sabe tudo que Jeremias passou para entregar a palavra do Senhor. Ele apanhou no rosto, ele foi colocado dentro de um poço, ele passou por várias situações, porque é muito fácil, muitas das vezes, a gente falar daquele que é levantado por Deus. Mas a gente também não sabe quais são as lutas, quais são a adversidade, os momentos difíceis, o momento de solidão. Porque você ser instrumento, você ser usado por Deus, requer muito de cada um de nós.
E nós passamos também os nossos perrengues. E nós entendemos que pelo fato de sermos instrumento, mas nós não podemos deixar nunca de sermos o barro na mão do oleiro. O problema é que às vezes nós achamos que nós não somos mais barro. Nós precisamos continuar como barro na mão do oleiro. E quando ele entender que é necessário ele desfazer o vaso que rachou, que quebrou, que entortou, porque tem aquilo que eu falo, tem artes que elas são perfeitas, mas chega uma época que ela precisa de uma restauração. E o restaurador, ele ganha muito dinheiro para restaurar uma peça de obra, ainda mais quando são obras caríssimas. Então a gente sabe que tudo tem um preço. E chega uma hora que tem uma obra de arte que ela precisa, um quadro ou um objeto, seja o que for, tem um momento, tem que dar um polimento, tem um momento que tem que mandar para um lugar para que possa ser, por mais perfeita que ela possa ter sido feita, mas o tempo vai fazendo com que aquela obra vai perdendo muitas das vezes o brilho, vai perdendo muitas das vezes a clareza do tom da tinta. Ela não deixa de ser valiosa. E a gente sabe que são pessoas qualificadas, preparadas, porque são obras muito caras. E a gente sabe que aquele que é preparado, aquele que estudou, ele sabe identificar a obra quando ela é falsa. A obra quando ela é falsa, tem pessoas qualificadas que sabem identificar uma bolsa falsa, um tênis falso. Se bem que hoje tem umas falsificações muito bizarras, né? Porque tem umas que ainda dá para passar, tem outras, pelo amor de Deus. É melhor a gente nem comprar nada falsificado, né? Porque nem vale a pena, porque tem umas falsificações aí, pelo amor de Deus, gente. É melhor a gente comprar uma coisa mais em conta, com uma loja que não seja tão cara, mas uma coisa boa também de qualidade, do que comprar para levar um nome de uma coisa de péssima qualidade. E tem pessoas comprando isso. Uma que a gente sabe que já está errado porque eles não pagam impostos, eles fazem tudo na clandestinidade e sufoca aqueles que pagam os impostos. Então a gente sabe que é tanta coisa errada às vezes, mas aí a gente quer usar aquilo que é falsificado, que é gritante que é falsificado. Porque tem coisas que grita que é falsificado. E aí eu acho que não precisa disso, né? Quem tiver condições e querer dar num valor, dá, né? Quem tem condições e gosta, dá, né? Porque eu acho que às vezes tem tantas outras coisas que a gente pode fazer e usar uma coisa mais inferior, mais de qualidade também, que não tenha o nome, né? Porque às vezes a gente tem que pagar o nome. Mas vamos voltar aqui para a palavra, porque eu estou falando de uma obra. Eu estou falando de uma obra que o Senhor leva Jeremias para mostrar para ele. Ele leva Jeremias para um lugar para que Jeremias observe não tudo aquilo que tinha naquele ambiente, mas observe o artesão que estava fazendo a obra naquele vaso. Tem um artesão que é o nosso Deus, que é soberano, que é poderoso, que tem trabalhado em nós e que muitas das vezes vai nos chamar, vai nos levar para um compartimento secreto. E quando formos para aquele lugar, que a gente possa observar, que a gente possa ouvir, que a gente possa entender aquilo que ele tem falado com cada um de nós. Porque ele queria mostrar para Jeremias o poder que ele tinha de trabalhar na vida daquele vaso, mostrando aquele homem, comparando aquele homem, o cuidado que aquele homem tinha, que ele estava fazendo, quando ele entende, não está com perfeição, ainda tem impurezas aqui, eu preciso desmontar de novo esse vaso, eu preciso fazer esse vaso de novo, e eu acredito que quando ele desmonta aquele vaso, ele ainda acha impureza ali, para que ele faça um outro vaso segundo a vontade e o querer de Deus. E nessa manhã o Senhor está falando, nós somos criatura na mão do Criador. Nós somos vaso de barro na mão do oleiro. E o oleiro vai precisar, muitas das vezes, desmontar, nos desmontar. Não tem, muitas das vezes a gente vê
na televisão as pessoas se desmontando? Realmente, gente, tira a maquiagem, tira o cílio, tira aí. Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Só o sangue do Cordeiro. Mas graças a Deus que a gente tem hoje tudo isso para dar uma produção melhor, né, gente? Só que tem gente também que às vezes você nem conhece, né? Porque depois que desmonta, é muito diferente também, né? É muito gritante. Tem que ficar montada 24 horas, não pode desmontar nunca. Irmãos, em nome de Jesus, tem um Deus. Tem um Deus que nos conhece. Aleluia. Tem um Deus que sabe quem nós somos. Tem um Deus que precisa em cada um de nós chegarmos nesse momento, desse desmonte, da gente desvaziar, da gente descer para que Ele cresça, da gente se humilhar para que Ele seja exaltado. Tem um Deus que tem requerido isso de nós. Nós não podemos ser uma montagem, nós não podemos ser uma farsa. Nós temos que ser verdadeiros. Claro que hoje tem todo o aparato para dar uma melhorada e é bênção. Mas tem gente vivendo uma dupla personalidade. Tem gente que não consegue ser verdadeiro. Eu não estou falando de verdade para a gente achar que temos a verdade absoluta, não, porque ninguém tem. Para mim, a verdade absoluta é só a palavra que tem. Eu não falo de verdade para mim achar que eu sou muito verdadeira e ser mal educada. Eu falo de uma verdade que a gente entende, uma obra que pode ser feita em nós e em qualquer um que se disponibilizar com que Deus faça essa obra. Eu falo de uma verdade, de uma palavra que entra e nos ensina como nos conduzirmos nessa vida, nos ensina como nos comportarmos, nos ensina a separarmos. Se eu não estou bem, ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho que ter uma maturidade, eu tenho que ter um entendimento para me poder lidar com as minhas adversidades. Eu não posso ser uma farsa, eu não posso ser inconstante. Uma hora eu estou bem contigo, outra hora eu não estou. Uma hora eu falo contigo, outra hora eu não falo contigo. Não, irmãos, eu tenho que ser um crente que eu saiba separar os meus problemas. Senhor, leva Jeremias ali naquela casa para falar com ele, para mostrar a ele. Eu falei, Senhor, nessa manhã, eu acordo cedo, dia de domingo, e Deus fica me olhando. Eu falei, Senhor, eu quero ser barra todo dia. Eu quero ser vaso na mão dele. Eu quero ser moldada por ele. Sabe por quê, irmãos? Tem uma eternidade, irmãos. Irmão, não abra mão da tua eternidade, não. Não vai passar uma luta que Deus não tem para a tua vida, porque você não está entendendo aquilo que Deus está falando contigo. Porque muitas das vezes a gente prefere ir para a luta. A gente prefere muitas das vezes passar por situações e Deus está falando, ei, igreja acorda, igreja desperta. É o que Deus tem falado com cada um de nós. E por que a gente não desperta? Porque a gente não olha para aquilo que Deus está mostrando para a gente. Quantas coisas à nossa volta. Irmãos, eu sei o que eu escuto. Eu sei o que eu vejo. Eu sei o que eu assisto. Eu assisto situações, irmãos. Eu acompanho situações que eu glorifico pela igreja. Que eu falo, a nossa igreja não tem problemas, irmãos. A gente não sabe o que é problema. Porque se vocês soubessem, aí vocês falariam, eu sou grata por aquilo que Deus tem me dado, por aquilo que Deus tem feito, pelo cuidado que Deus tem comigo. Porque são tantas situações, irmãos, que muitas das vezes a gente se pergunta como que aguenta, como que suporta. Como que continua de pé, como que continua louvando, como que continua servindo. Porque muitas das vezes você se coloca e você fala, será que se eu estivesse vivendo essa situação, eu estaria aqui pregando a palavra, eu estaria aqui adorando, eu estaria aqui louvando? Porque por menos a gente desiste, a gente para, a gente entrega os pontos. Jeremias estava ali naquele lugar observando o que o artesão está fazendo. Você tem visto o que o artesão tem feito na tua vida?
Quantos livramentos, quantos escapes, quantas provisões, quantas realizações de sonhos. Porque o Senhor tem realizado nossos sonhos, do menor ao maior. Olha o que o artesão tem feito. Olha de onde ele nos tirou. Olha a paciência que ele tem tido com nós. Sempre tentando nos atrair, sempre tentando nos chamar, sempre se apresentando e mostrando o quanto nós somos importantes. Tinha uma obra naquele lugar. E Jeremias não se distraiu. Jeremias precisava entender que mesmo no chamado dele, mesmo sofrendo o que ele sofreu, ele estava falando, Jeremias, eu posso fazer essa obra no meu povo. É por isso que tem coisas, irmãos, que não cabe a mim, cabe a Deus. Eu preciso entender. Eu não fui chamada para ser justiceira, eu não sou justiceira, eu sou serva de Deus. Então aquilo que não cabe a mim, não adianta, eu não vou fazer por maior pressão que eu tenha. Porque tem um Deus que comanda, que dá uma ordem, que fala o que é para ser feito. E quando não é para se fazer, não é para se fazer. Vem pressão, vem intimidação, mas você precisa saber o que Deus está mandando você fazer. Nós não podemos ser justiceiro. Nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. Se bem que tem gente fazendo o que quer. Irmão, nós não podemos fazer o que queremos, não. Até porque nós fomos levantados para ser instrumento na mão desse Deus. Para fazer a vontade dele. Que diminua eu e cresça ele. Quando nós nos vemos como justiceiro, a gente vai olho por olho e dente por dente, está repreendido em nome de Jesus. Hoje nós vivemos no tempo da graça, mas essa graça não nos dá a liberdade de fazermos o que queremos não, tá? Porque mesmo no tempo da graça nós temos limites. E como é bom quando nós entendemos que nós temos limites. Deus nos dá limite, até aqui você vai, de lá. Daqui você não passa, aí já é comigo. E como é bom quando a gente entende isso. E como é bom quando a gente não se mete em confusões, não toma partido. Não, eu sempre digo, aquilo que eu não entendo, eu prefiro me calar. Eu gosto de orar, irmãos. E quando a gente ora, Deus responde. Deus fala, Deus nos aquieta, Deus vai mostrando, Deus vai direcionando. Nós não podemos nos distrair. Jeremias aqui precisava ir para aquele lugar. Ele precisava entender, você vai ser instrumento nas minhas mãos, mas sou eu quem vou amassar o meu barro. Sou eu quem vou fazer um vaso novo. Não somos nós. E quantas das vezes nós achamos que somos nós que vamos fazer? Não somos nós, sou eu que estou aqui falando para você. Sou eu que vou cuidar, sou eu que vou libertar, sou eu que vou transformar, porque o povo é meu. O povo não é nosso, o povo não é meu, o povo é dele. As ovelhas é dele, o rebanho é dele. E como é bom quando a gente entende, porque aí a gente não vai ser justiceiro com ninguém. Porque a gente conhece um Deus de justiça. Jeremias não se distraiu, não se distraia. Não se distraia. Escuta aquilo que Deus está falando com você. Se Deus está requerendo algo de você, faça. Eu sei o que Deus tem requerido de mim. Eu estou dentro de um propósito aí que eu vou até dezembro agora. Não foi para a igreja, não foi para o presbítero, foi comigo. Deus mandou eu entrar dentro de um propósito. E eu estou dentro desse propósito. Não tem sido fácil, porque Satanás ele tem se apresentado. Mas a Bíblia diz que o que vem por um caminho sai por 7. Porque o mundo é espiritual, para ele se abrir, para você entender. Foi falado aqui na escola dominical. Você busca, você se aprofunda, e o mundo espiritual ele começa a se abrir e se apresentar. E ele já começa a querer entrar te intimidando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou tocar nisso, eu vou tocar nisso. Mas é necessário. Porque Deus quer operar nesse lugar. Deus quer fazer milagre nesse lugar.
Deus quer salvar nesse lugar, porque o plano dessa igreja, de toda a igreja na terra, é salvação de almas. Ainda que a gente queira que Deus nos abençoe, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas não vai adiantar a gente ganhar esse mundo todo e perder a nossa alma. A nossa alma é de um grande valor, porque estávamos destituídos. Deus precisou enviar o seu Filho para que hoje a gente pudesse ter acesso, para a gente ter a garantia da nossa salvação. Tudo vai passar, menos a palavra dele. E nós queremos, naquele grande dia, nos encontrar com o nosso Senhor. Nós queremos naquele grande dia. E ele foi mostrar para Jeremias: Jeremias, aquieta o teu coração. Jeremias, o povo é meu. Eu te levantei como instrumento. E sou eu que vou fazer essa obra na tua vida. E sou eu que vou fazer a obra na vida do meu povo. Não seja tu justiceiro, não fica tu com raiva, não fica tu desse jeito. Eu farei essa obra. E eu acredito que ele saiu dali entendendo o propósito do chamado na vida dele. Ele entendeu que ele ia continuar na trajetória dele, mas que o dono da obra, o dono do barro, o dono do vaso é que ia fazer aquela obra divina. E que Deus possa fazer essa obra em nós. E que possa tirar, quando ele amassar, quando ele desfazer o vaso, que ele possa ver as imperfeições que está no meio desse barro e ir arrancando, e muitas das vezes dói. Mas também a gente sabe que é uma dor que cicatriza muito rápido. Amém. É uma dor no momento, mas depois você se alegra, que você fala: meu Deus, como o Senhor tem trabalhado na minha vida. Quantas áreas que eu dava tanto valor, que eu fazia tanta questão, que agora já não faz, já não é mais dessa maneira. A gente vai entendendo e a gente vai vendo como é bom, porque é uma obra de libertação para cada um de nós. Não deixe nunca de ser vaso, não. Não deixe nunca de ser barro, não. Porque do barro se faz o vaso. Mas só tem um que do barro faz o vaso, o olheiro, que é o nosso Deus. Era aquele homem que estava ali na demonstração, para que Jeremias pudesse entender. Vai ter, irmãos, tem situações às vezes que você chega até você, ou então de pessoas que você conhece, que você participa, que você está vendo, que não é ninguém contando. Porque antigamente, porque alguém falou, a gente nem sabia. Hoje tem tanta coisa que é de perto, que é próximo, é de pessoa que você fala assim: não está mentindo, está vivendo isso. Porque enquanto a gente não sabe, alguém contou, a gente não sabe nem de onde surgiu as tal histórias. Mas hoje tem coisa que é tão próxima, é tão perto, que é tão verídico, que não tem como a gente não acreditar. Mas sabe o que eu falo para a igreja? Toda situação que chega até a mim, eu sempre faço uma reflexão. Eu sempre pergunto a Deus: o que o Senhor quer falar comigo dentro dessa situação? Porque é essa pergunta. Porque quando ele leva Jeremias naquele lugar, através daquele artesão, ele estava falando com Jeremias. E tem situações, às vezes, você não pode estar vivendo, a tua família não pode estar vivendo, mas chegou até a você, você pode orar, você pode ajudar, mas eu gosto sempre de perguntar: o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a mudança? O que eu preciso melhorar? O que o Senhor quer de mim? Por que essa situação chegou até a mim? O que eu posso ajudar essa pessoa? E eu digo, irmãos, são coisas que só Deus mesmo. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Graças a Deus, Deus tem cuidado dessa igreja. Graças a Deus que nem se compara aquilo que você possa estar vivendo. Que tem outras situações piores. Pessoas vivendo situações piores. Mas tem um Deus nos sustentando. Tem um Deus cuidando dos nossos, daquilo que é nosso. Tem um Deus de promessa. Quem esteve aqui sexta-feira viu uma irmã que veio da Suíça, deu testemunho. A outra irmã também, que Deus já tinha falado para ela. Que às vezes a gente fala assim: é tão simples. Irmãos, cada um sabe. Não menospreza a dor do irmão, a luta do irmão, não. Porque muitas das vezes, quando a gente vem testemunhar, a gente sabe o que a gente viveu.
Ela queria alugar um apartamento. Vive há anos e anos com a mãe, cuidando da mãe, as irmãs e ela ali. E eu lembro que teve um culto que o Senhor falou, é tempo. E eu lembro que teve uma sexta-feira, eu saí daqui com ela, eu voltei para a Barra com ela me deu uma carona que eu ia dormir na Barra. E ela falou assim, pastora, não tem como. Não tem como, é tudo muito alto, é tudo muito caro, é fiador, é depósito fiança. Eu falei para ela assim dentro do carro, faz aquilo que Deus mandou você fazer. Porque, irmãos, o primeiro passo é você que tem que dar. E ela começou a procurar. E aí no carro, quando foi quinta-feira, ela me ligou. Aí ela falou, pastor, eu estou te ligando para dizer que eu vou pegar a chave do meu apartamento. E ela deu testemunho aqui na sexta-feira e ela falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê? Porque eu duvidei. Dentro do carro, da forma que eu falei com a senhora, eu falei assim, acho que a pastora vai ficar chateada. Eu falei, eu estou acostumada com isso. Falei, sabe por quê? Eu sei quando Deus fala, irmãos. Eu não tenho dúvida quando é Deus que está liberando. Eu não libero nada, mas Deus libera. E eu não tenho dúvida. Pode vocês duvidarem, pode falar que é loucura, pode vocês não querer viver, porque às vezes vocês não querem viver, que vocês não dão o primeiro passo. Liberada foi. E aí ela falou para mim, ela falou que foi assim, algo sobrenatural. Mas o Deus do sobrenatural não está aqui? Ele não habita no nosso meio? Não é Ele que faz o sobrenatural? Sem fiador, sem fiança, do jeito que Deus faz mesmo, porque Deus faz. E agora ela vai viver o novo dela. Ganhou, porque ela não tinha nada, ela vai sair da casa da mãe dela. Ela ganhou um fogão novo, uma geladeira nova e uma máquina de lavar nova. Quem é que faz isso, irmãos? Irmãos, aprenda a viver o sobrenatural. Não limita o poder de Deus, não. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Jeremias entendeu o recado. Entenda o recado que Deus está falando contigo nessa manhã. Entenda esse artesão que está trabalhando no barro que somos nós. Deixa Ele tirar as impurezas de dentro de nós. Deixa Ele arrancar para que Ele faça um vaso novo. Para que a gente viva o sobrenatural. Para que você viva o teu sobrenatural. Para que você viva o teu milagre. Porque é isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus tem para essa igreja. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Vai ter momento que Ele vai falar, levanta e desce. Que lá eu falarei contigo, e chegando lá, a gente diminui para que Ele cresça. Eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim? E muitas das vezes são coisas simples. Eu lembro agora há pouco tempo, eu passei por uma situação que eu falei que eu não faria, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Custa você fazer o que eu estou te pedindo? Irmão, não custa não, irmãos. E foi bênção. E eu falei, Senhor, já que eu tenho que fazer, coloca alegria no meu coração. O Senhor colocou alegria no meu coração e foi bênção. E eu recebi algo de Deus. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem um olheiro que te ama, que nos ama, que ama essa igreja, que tem falado de milagres e de sobrenaturais. E é isso que a gente quer viver. E é isso que a gente precisa querer viver. Deus tem isso para cada um de nós. Eu não sei o que você está aguardando. Eu não sei o que Ele te prometeu. Eu não sei se você está nesse momento que você está sendo prensado. Eu não sei se você está nesse momento que você sente que Ele já desmanchou você como um vaso e Ele está amassando o barro. E nesse amasso Ele está tirando as impurezas. E nessa prensa Ele está extraindo de nós o que é de melhor. Porque você tem coisa boa dentro de você, sim. Que muitas das vezes as dores, o sofrimento, as perdas, as traições vai abafando aquilo que nós temos de melhor. Não deixe as dores, as perdas, os abandonos abafar aquilo que você tem de melhor. Até porque tem um Deus que nos conhece. E a gente precisa preservar aquilo que é bom. E eu sempre digo, gente, eu não fico olhando para defeito de ninguém, eu gosto de olhar para qualidade. Às vezes eu escuto assim, mas você não acha ninguém feio? Mas você, irmãos, foi esse dom que Deus me deu.
Eu gosto de olhar para a qualidade, porque defeito eu também tenho. Quem é que não tem defeito, irmãos? Não, eu aprendi a olhar para a qualidade que nós temos, e todos nós aqui temos qualidade. Todos nós vamos ser prensados para o Senhor extrair aquilo que você tem de bom, que o diabo roubou, que ele arrancou, que uma perda, um abandono, um desencontro na vida fez com que você perdesse. Mas é amanhã de você encontrar aquilo que você tem de melhor. Tem pessoas que é bondosa, é carinhosa, é sorridente, é amável, ajuda, abençoa, é participante. Sempre tem coisas boas dentro de nós. E é isso que o Senhor quer extrair. E para extrair, a gente vai ter que ser barro para virar um vaso através do oleiro. A gente vai precisar passar por esses processos que eu passo, que todo mundo passa, que você passa, para sermos um vaso de honra. Vamos nos colocar de pé. Hoje o Mestre chama para você ceiar. Vem ceiar nessa manhã. Vem ceiar nessa manhã. Você que é vaso. Você que é barro. Vem ceiar com o oleiro. Vem ceiar nessa manhã. Vem se assentar à mesa. O Senhor está falando que o Senhor está extraindo aquilo que temos de melhor. Tem coisas boas aí dentro de você. Deixa essas coisas boas sobressair. Não abafa não, não esconde não. Deixa essas coisas boas. E eu ainda digo mais. Quando você age dessa maneira, você nunca perde. Às vezes a pessoa nos decepciona, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem. Mas a gente não perde, a gente só ganha com Deus, irmãos. Com Deus você não perde nada, você só ganha. Porque Deus está vendo que você foi sincero, que você foi bondoso, que você tentou fazer aquilo que você pôde. Pode ter certeza, o homem pode não reconhecer, o homem pode ser ingrato, mas Deus não é ingrato, Deus é grato. E Deus nos conhece. Então pega essa palavra. É para as nossas vidas. Está sendo amassado. O Senhor está tirando as impurezas. Vaso de honra somos nós. Às vezes racha, resseca, às vezes vaza, às vezes entorta. Mas aí o olheiro vem com todo carinho, porque se vocês forem ver, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir num ambiente desse, onde a gente vê o artesão trabalhando com esse material. E aquilo que eu falei, a gente consegue ver que às vezes mesmo ele ali falando da maneira que ele está manejando aquela obra, aquele barro, a gente vê que ele está atento nos mínimos detalhes, para entregar algo com perfeição. Assim é o nosso Deus. Ele tem os detalhes, ele sabe o que precisa arrancar, ele sabe das impurezas, porque ele quer nos colocar numa posição de vaso de honra. Vasos que as pessoas olhem e falem, meu Deus do céu, que obra linda que Deus tem feito. Só Deus mesmo para pegar o barro, fazer um vaso, só o oleiro mesmo. E ele está aqui nessa manhã, irmãos. E ele está falando com a igreja dele. E ele quer agir nesse lugar, ele quer agir na nossa vida, ele quer cumprir o que ele tem falado. Ele quer cumprir na tua vida. Nós somos importantes. Você é importante. Nós somos amados desse Senhor. E que nessa manhã, que esse Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós, que nos chama a atenção, que fala muitas das vezes, você errou, você não podia ter feito isso, você não podia ter agido dessa maneira, sempre nos dando uma oportunidade de melhorar. Senhor, se eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, se eu não tenho fé, me dá fé. Senhor, se eu não estou crendo, faça eu crer. Senhor, se eu não consigo, me ajude, que eu quero conseguir. E que o Espírito Santo de Deus fale. Porque tem um Deus nessa manhã. Eu posso ver algumas situações
E tem situações que o Senhor está falando que o basta está chegando. Pegue essa palavra. Deus está falando nessa manhã que tem algumas situações que os filhos deles estão vivendo, que vai haver um basta dele. Haverá um basta. O Senhor está falando para mim aqui que haverá muitas festas nesse lugar. Haverão muitos testemunhos nesse lugar. Porque Ele tem habitado aqui nesse lugar. O Senhor está falando que Ele cura nessa manhã. Ele está curando nessa manhã. Ele está curando o coração. Ele está curando vidas nessa manhã. Ele está tocando na nossa estrutura. O Senhor está dando livramento. O Senhor está dando escape. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está falando que muitos testemunhos virão, acontecerão nesse lugar. Tem viagens aqui, tem pessoas que farão viagens longas. Não é para a eternidade não, tá, irmão? Ainda não é para a eternidade não, são viagens mesmo. O Senhor está falando que Ele vai surpreender. Tem pessoas aqui que serão surpreendidos, que Ele vai mostrar que Ele é Deus. O Senhor está falando que de vergonha, tem pessoas que estão sendo caçoadas, tem pessoas que estão sendo afrontadas, tem pessoas que, tem gente falando assim, não vai acontecer mais. E o Senhor está falando que vai fazer. Ele está falando que vai, porque Ele é soberano. Ele está falando, eu vou fazer o que eu prometi, porque eu sou Deus, agindo eu, ninguém impede. O Senhor está falando, eu vou mostrar que eu sou o dono dos meus filhos, que eu faço, que eu dou, que eu abro, que eu curo, que eu restauro. É a manhã de bênção. E se você veio aqui nessa manhã, tu não vai sair de mãos vazias. Eu não sei qual é a sua petição. Eu sei que eu tenho ouvido nesse lugar o sobrenatural de Deus. É aquilo que você não tem, é aquilo que você não pode, é aquilo que você não consegue. Ele está falando, eu vou preparar tudo. Aquilo que você não pode, não consegue, aquilo que você não tem, eu vou trazer à existência. Porque tudo que a serva dele não tinha para pegar aquela chave, ele trouxe a existência para ela poder segurar aquela chave. No nome de Jesus, receba a tua vitória aqui nessa manhã. O Senhor está extraindo de você o bom azeite. Sabe aquele azeite que a gente quase não vê mais, que cheira longe? O bom perfume de Cristo que cheira longe. É por isso que o Senhor está nos pressionando para extrair de cada um de nós aquilo que nós temos de melhor. Aleluia! Santo é o teu nome. Vem, presbítero, vem, Joelma. Aleluia!